Então, boa noite, um prazer a gente estar aqui juntos nessa sexta-feira. Agora parece que está tudo tranquilizado. Nós estamos aqui, é a Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, a gente está aqui por causa da Lei Aldir Blanc, que é essa lei que favoreceu os artistas do Brasil inteiro. Então, hoje a gente está fazendo a nossa terceira live, está quase acabando já o projeto. Olha só que peninha, passa tão rápido, não é? E antes, então, da gente passar para convidar e começar a conversar, eu vou fazer a audiodescrição do José Bezerra, nosso intérprete de Libras, que está lá ele. O José Bezerra é meio alourado, ele tem barba, ele está com uma camisa vermelha, que é uma cor que eu adoro, para combinar com o meu batom, que também é vermelho, e ele tem no fundo dele uma parede branca. Eu, então, Benita Prieto, eu sou loura, uso óculos, o aro do meu óculos é preto, eu estou com batom vermelho, estou com uma echarpe colorida porque está fazendo frio, e no fundo eu tenho alguns livros e um pedaço de um quadro, uma gravura do nosso querido Roger Mello. E é com muito prazer que a gente traz, então, hoje para a Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, essa autora querida, uma amiga minha, Andréa Viviana Taubman. Vem, Andréia! Boa noite, Benita, boa noite, José, boa noite a todas e todos. Me ouvem bem? Façam com o dedinho, polegar, tudo certo. Então, vou me audiodescrever também, é isso? É isso. Eu tenho cabelo alourado, louro claro, uso óculos, o aro dos meus óculos é roxo, é isso? E estou na minha biblioteca, no meu escritório, tem quadros atrás e também livros, uma estante de livros, alguns bonecos, que é onde eu costumo trabalhar, onde eu costumo fazer minhas lives também. Tudo eu faço aqui. Eu praticamente moro aqui nesse lugar da minha casa. Muito bom, né, Andréia? Então a gente vai conversar aqui durante uma hora, mais ou menos, sobre muitas coisas. A primeira questão que me veio à cabeça, que é uma coisa que nos une, chama-se engenharia. Ambas temos formação em engenharia. Eu sou engenheira eletrônica e você é engenheira química. Na verdade, Benita, eu sou bacharel. Aham. Porém, eu não lecionei, eu não fui para pesquisa, eu fui para campo o tempo todo. Eu trabalhei em indústria, eu trabalhei em estaleiros, eu trabalhei com pintura industrial os 10 primeiros anos da minha carreira. Só tinha 5 mulheres no Brasil que faziam isso. Eu era uma das 5, né? Na época. Que legal, né? Bom, de qualquer maneira, sempre um pioneirismo, né? A gente entra nessa área. Eu também só tinha, quando eu entrei na faculdade de engenharia, na minha sala só tinha 2 mulheres. É uma loucura Né? isso, né? Era muito pouca mulher na área das exatas, de um modo geral. Né? As mulheres iam Exatamente. quase todas para humanas, raramente para biológicas, mais raro ainda para as exatas. E depois, nos últimos quase 20 anos, eu trabalhei na área rodoviária. Só tinha 5 mulheres também. Agora tem mais. Agora tem mulher em tudo que é lugar, né? Mas na época não tinha, era raro também. Mas é tão bom, né, a gente começar a ter essa conversa sobre, falando um pouco dessa área de exatas, porque também a gente, de alguma maneira, fala também da ciência, né, por um outro caminho, que nesse momento é tão importante no mundo, nunca se falou tanto de ciência. Os cientistas passaram a ter uma função dentro do mundo que eles sempre tiveram, só que as pessoas não se davam conta da importância deles
porque se a gente alcançou a expectativa de vida maior, deve-se aos remédios, às vacinas, à evolução da medicina e tudo isso que aconteceu. Então é bom também a gente pensar um pouco disso, né? De nós sermos pessoas que viemos da área de exatas ou que estivemos na área de exatas. Eu nem sei se a gente veio dela, né? Porque como é que era? Você já escrevia quando você era pequena? Você já tinha uma relação com a escrita? Eu sempre escrevi desde pequenininha. Eu tenho uma carta da minha avó, a minha avó Emília, nome de personagem, né? Minha avó, ela era uma grande leitora, uma pessoa com grande sensibilidade para as artes. Eu acho que foi ela, principalmente, a pessoa que assim, mais me incentivou na infância a me conectar com as artes. Minha mãe também, hoje é aniversário da minha mãe, que é uma pessoa espetacular também, filha dessa avó, né? Uhum. E ela me escreveu uma carta, porque, né, quando eu vim para o Brasil, que é outra coisa que nos une também, né, Benita? Sim, é verdade. Eu trocava muitas cartas com a minha avó, principalmente, com meus primos também. Então, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu escrevia muitas cartas. Já, naquela época eram cartas mesmo, a gente colocava no envelope, no correio, tinha todo um ritual de cartas, né? E tem uma carta que ela escreveu em papel avião cor-de-rosa, eu devia ter pego para mostrar, em que ela diz assim: gostei muito da sua última carta. Tenho certeza que você será uma pensadora, escritora, poeta. Olha que coisa maravilhosa a visão que minha avó tinha de mim, que eu mesma achava que, será, né? Não tinha dimensão, mas a minha avó já sabia o que ia ser. E eu, assim, dei uma volta ao mundo até chegar neste lugar, né? Porém, Uhum. eu sempre fui uma grande leitora, pequena, bem pequena, tem fotos minhas com livros, sempre às voltas com histórias, e nunca me faltaram histórias. Essa mesma avó, nas cartas, ela mandava poemas recortados que saíam no jornal, que saíam em revistas. Sim, ela me mandava muitas poesias e textos. Então, eu vivi nesse meio de pessoas que gostavam muito de ler. Como os adultos da Uhum. minha família eram muito divertidos e falavam coisas muito bacanas, eu achava que para ser como eles eu tinha que ler também, né? Desde pequenininha. Ah, As aham. palavras que eles falavam, assim, eu ficava, ai, eles são tão legais, eu quero ser como eles. Que legal! E é importante, né? Ela falou que uma coisa que nos une também é por causa da nossa herança, né? A Andréa é argentina, eu sou filha de espanhóis, a Andréa nasceu na Argentina, eu já nasci no Rio de Janeiro. Então, Andréa, e aí então tua avó te manda, tua avó é argentina, não é? A mãe da sua mãe era argentina, né? Seus Minha avó pais são argentina argentinos, sua mãe e seu também, pai argentinos. também. E aí, então, era muito legal também, porque ela te mandava isso em espanhol, né? Então, você também continuava conectada com a primeira língua que você ouviu na vida. Eu também, a primeira língua que eu ouvi na vida foi o espanhol, né? Isso também dá um peso para a gente. Claro que nós somos brasileiras, óbvio que nós somos brasileiras, mas isso dá um peso também, e isso traz outras culturas para dentro da gente e outras formas de pensar. Eu estava pensando isso, sabe por quê? Porque os argentinos, o argentino é um povo, o povo argentino é um povo muito contestador, né? Um povo bastante de rua, reivindicativo. Será que isso tem a ver com essa literatura infantil e juvenil, esse caminho tão bonito que você trilhou? Pensei nisso nesse momento. Eu acredito, você sabe, Benita, que eu nunca tinha parado para pensar assim sob essa perspectiva. Mas você me falando agora, e bem no dia do aniversário da minha mãe, né, que isso me remete à primeira infância e assim como eu fui criada, né, num ambiente de muita
discussão política dentro de casa e com questões realmente sociais sendo conversadas na hora das refeições, né? Isso, com certeza, me tornou uma pessoa conectada a essas questões sociais, eu não tenho dúvida. Mas eu nunca tinha pensado que o caminho que eu escolhi na literatura poderia vir disso também, embora eu me reconheça enquanto criança que lia e que escrevia também, né? Eu escrevi até a adolescência. Aí, ainda respondendo a tua primeira pergunta, aí tive uma interrupção, eu entrei cedo na faculdade, eu tinha 16 anos, não tinha, eu completei 17 anos no primeiro ano da faculdade. Então, assim, a partir desse momento que eu vou para a faculdade de Química, eu ainda escrevia um pouco, mas fui deixando de escrever, né? E a carreira, você começa a escrever mais e-mails comerciais do que qualquer outra coisa, né? Enfim, mas continuava lendo. Agora, voltando, pegando de novo o fio, essa menina, realmente, que eu fui desde pequena, ela tinha inquietações, eu era uma criança muito inquieta, sabe? Muito questionadora, eu fico com pena hoje eu fico com pena dos meus pais, dos meus professores, mas assim, minha família nunca teve preguiça de conversar comigo, muito pelo contrário. Hoje, inclusive, eu escrevi isso na homenagem que eu fiz para minha mãe. Ela nunca teve preguiça, nunca economizou conversa. Então, acredito que todos esses temas mais delicados, como eu tive contato de uma maneira saudável na infância, eles foram sendo introjetados de uma maneira que, ao mesmo tempo que eu vejo que eu escrevo muito para essa criança que eu fui, né, com esses assuntos, é como se eu estivesse respondendo emocionalmente para a menina muito questionadora, muito inquieta que eu fui, né? Então, Interessante isso. algumas vezes me perguntam, por que você escreve? E eu falo, não, eu escrevo as histórias que eu queria ter lido. E ainda não Uhum. tinha eu não tinha escrito e nem ninguém tinha escrito essas histórias de repente, né? Uhum. Ou Mas você não tinha tido contato com alguém que ou eu tivesse não... escrito essas histórias. isso, exatamente. Interessante, interessante. E você mora em Teresópolis, não é? Atualmente você mora em Teresópolis, essa cidade que te abraçou e que você abraçou também. Também outra coisa que nos une, né? Eu fui criada em Teresópolis. Para quem não sabe, Teresópolis é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, é uma montanha. É muito bonita, é uma cidade muito agradável, muito turística. E aí, você acha que o fato de você morar numa cidade interiorana, né, te ajuda também no processo de escrita? Olha, tem alguns livros que eu escrevi que eu afirmo que se eu não tivesse morado aqui em casas, participando, por exemplo, da formação de jardim, né? Tem um livro meu chamado Rosa Formosa, que eu falo, simplesmente eu não teria condições de escrever esse livro se eu não tivesse morado em casa. E na cidade grande é difícil a gente morar em casa, né? Assim, as possibilidades são bem menores. Então, ter contato com a natureza, assim, isso fica evidente em vários livros meus, que trouxe um aporte importante. Talvez eu não tivesse escrito se eu não tivesse essa possibilidade. Também assim, um lugar menor, em que você tem condições de observar de mais perto as pessoas, os fenômenos, né? Tanto naturais quanto sociais. Então, você tem mais oportunidades realmente de vivenciar determinadas situações. E eu acredito que tudo isso vai para a minha escrita também. Tem um outro livro que agora está perto de ser
publicado novamente, que é o Meu Amigo Partiu. Esse livro é um livro que veio de uma experiência, né? Da tragédia natural de 2011, que aconteceu aqui nas Serras, e aqui em Teresópolis foi muito, assim, foi um divisor de águas, né? Porque foi um momento de muita dor, de muitas perdas. Inclusive, esse livro foi escrito porque meu filho, caçula, perdeu um colega de turma, de 10 anos de idade. Então, é provável que eu não tivesse escrito esse livro se eu não tivesse tido esse contato com essa situação, né? É verdade, é verdade. Aliás, essa situação é, os escritores, os contadores de histórias, eles estiveram também muito presentes, né, nesse momento. Eu me lembro de vários projetos que foram feitos na Serra para, de alguma maneira, tentar amenizar aquela dor. Claro que nunca vai se amenizar, mas pelo menos estar próximo dessas pessoas que perderam tanto, né? Perderam não só seus bens materiais, como perderam também suas famílias. É duro. Outra coisa também, você falou aí do Rosa Formosa. Rosa Formosa é seu primeiro livro, não é? O primeiro livro publicado? Não, qual é? Qual foi o Não, primeiro? primeiro foi O Menino que Tinha Medo de Errar. Ah, foi o Mas, primeiro. mas não era nesta, né, era uma edição anterior, que Ah, foi uma pequena editora daqui de Teresópolis, que não existe mais, que publicou meu primeiro livro, foi aqui em Teresópolis, editora Lucena, extinta editora Lucena. olha que legal, hein? Eu não sabia disso. Olha que interessante. A minha madrinha literária, primeira pessoa da literatura assim que me abraçou foi a Flávia Savari. Ela é a minha Sim, madrinha, né? Eu chamo ela de Flávia Madrinha, por acaso, assim, né? Porque minha relação com ela é muito forte, muito próxima. E a Flávia mora aqui também. A sim, Flávia mora sim. aqui, o Flávio Carneiro mora aqui. Somos alguns escritores que moram aqui. Olha que legal. Olha, uma comunidade de escritores em Teresópolis, tudo de bom É. isso. Mas eu queria perguntar uma coisa sobre Rosa Formosa, também foi uma coisa que me veio hoje na cabeça, quando eu estava relendo. É, o Rosa Formosa tem a ver com o seu trabalho, porque você trabalhou dentro de abrigos também, não trabalhou? O Rosa Sim. Formosa tem a ver com isso, com abrigos? Benita, é esse aqui, para quem não conhece. Ele foi, na Uhum, verdade, ele foi meu segundo livro escrito. Mas uhum, eu passei por um processo. Eu precisei de 3 anos para escrever a primeira versão, deixar decantar e escrever o final desse livro. Ele foi um trabalho longo, porque ele fala sobre relações abusivas, né? E sobre bullying, e sobre se sentir inadequado. E então, claro que tem muito a ver com o abrigo, né? Eu vi muitas coisas bem complicadas ali, crianças em situação de violências extremas, e claro que isso impactou a minha vida, impactou a minha escrita. Eu costumo dizer que a minha escrita nasceu naquele abrigo, porque eu entrei em contato com, talvez, com realidades que eu não teria entrado em contato se eu não tivesse tido essas vivências, né? Tanto que você vai ver em muitas falas minhas, eu principalmente falando do Não Me Toca Seu Boboca, né? Que foi escrito a partir dessa experiência no abrigo. Eu falo assim, gente, todo mundo devia se dar a oportunidade de fazer um trabalho numa instituição de acolhimento, né? Hoje a gente fala instituição de acolhimento, na época se falava mais abrigo, até é mais questão de terminologia mesmo, porque a gente não sai igual como entrou. Isso eu posso garantir. Você entra uma pessoa, você sai outra pessoa, sabe? Mesmo que seja por um período curto, um período pequeno. O meu voluntariado foi longo, eu fiz muitas coisas nesse abrigo. Comecei como todo mundo, visitando, só visitando.
mas depois você vai se conectando e não raramente acontecem histórias como a minha, que você começa visitando, depois você começa a visitar uma vez por semana, daí a pouco você abraça algum trabalho voluntário e aí vai, né? E eu fiquei um bom tempo. Uhum. Isso é exatamente isso. A gente acaba criando um compromisso, né, com a gente. O voluntariado é isso, é você ter um compromisso com alguma causa que te chamou a atenção por algum motivo. E normalmente o chamamento é assim mesmo. Você vai lá uma primeira vez e depois isso vai crescendo dentro da gente. E é tão importante mesmo fazer voluntário, ser voluntário de qualquer maneira, existem várias formas de ser voluntário. Hoje em dia, até através da internet, a gente pode ser voluntário, né? Tem tantas Com ações certeza. possíveis, não é? Então, aí você já começa a falar mesmo sobre essa questão desses temas difíceis que você trata nos seus livros. É, e esses temas, no momento que a gente vive no Brasil, a gente está falando especificamente para um projeto que está acontecendo no Brasil, a Caravana da Leitura. A gente podia expandir isso para outros países e a gente ia ver coisas muito semelhantes. Mas vamos até o Brasil. Nesse momento onde a gente tem a necessidade de afirmar e denunciar uma série de coisas, a literatura, sem ser panfletária, que não é o caso da sua literatura, ela é literatura, ela pode ajudar muito nesses processos, você não acha? Eu tenho certeza, Benita, e olha, eu tenho cada vez mais certeza pelo retorno que eu recebo das famílias, dos leitores. Hoje, quem for lá no meu Instagram vai encontrar que eu repostei 4 stories de uma mãe que mandou o menino de 4 anos lendo o Não Me Toca Seu Boboca, contando a história com as palavras dele. E deixa eu pegar aqui, não sei, para quem não conhece, o livro é este. E eu fico muito estimulada quando eu vejo essa cena, sabe? Eu já recebi vídeos de crianças de chupeta na boca. Chupeta, Benita, menos de 2 anos, contando a história da Ritoca, do Não Me Toca Seu Boboca. A Ritoca aqui, minha boneca. Ah, Eu todo mundo conto a vai querer uma história, ritoca. né? Eu conto a história com a Ritoca. Eu falo assim, gente, a Ritoca me contou uma história, eu trouxe ela para contar essa história, porque é a voz da criança contando para as outras crianças uma história de quase. E hoje foi a coisa mais linda, porque o menino de 4 anos, ou seja, é uma criança que ainda não passou pelo letramento, né? Não está no primeiro ano para ser alfabetizado, nada disso, né? E ele falou, então, assim, o, o tio Pipoca, ele fingia ser bonzinho, mas aí o disfarce dele, uma coisa assim, aí ele perdeu o disfarce dele. Olha isso. Ele Que fingia ser bonzinho. interessante. Sabe? Então, conecta num lugar que eu acho que só a literatura consegue chegar nesse lugar, sabe, Benita? É verdade, mexe, né, dentro da gente, é isso que acontece. Uma criança de 4 anos ouve essa história e a gente às vezes tem essa ideia falsa de que não vai entender, não vai compreender porque é pequeno, porque ainda não sabe ler, né? Como se ler fosse só ler o código escrito. Mas tem uma outra maneira de atingir, né? Chega lá, chega em canais e chega em subterrâneos que a gente às vezes não consegue acessar por outros caminhos. É o que acontece com a gente também quando pega um livro e lê e fala: nossa, o que é isso? O que esse livro está me movendo? O que eu estou sentindo?
e você, às vezes, termina um livro aos prantos, ou então você não quer terminar de ler aquele livro. Aliás, André, vamos aproveitar e fazer uma homenagem, que hoje é o dia do bibliotecário, né? E da bibliotecária. Essas pessoas maravilhosas, que o mundo não seria o mesmo se não tivesse essas pessoas magníficas. É Uau! verdade. São nossos parceiros, né? Nossos parceiros Muito! nessa luta de promover o livro, de promover a leitura. Então, eu estava pensando hoje, eu falei, eu não tenho nem como dar os parabéns individualmente, porque eu conheço tantos bibliotecários e bibliotecárias, o meu Facebook tem tantos amigos e amigas que são profissionais dessa área, então vai o carinho da gente e o agradecimento por a gente estar junto nessa parada, né? Nessa dura missão, que é uma dura missão, de promover leituras no país de não leitores, né? Isso é uma loucura, infelizmente. Então, voltando à questão do livro, é isso, né? Ele mexe com a gente. E os teus livros têm não é função, a palavra não é essa, acontece isso, eles nos motivam, nos movem, não é? E independente da idade da gente, porque agora já até falando um pouco dos livros que estão ligados à Caravana da Leitura, né? Para quem não sabe, a Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, os autores, vai haver o sorteio de 10 kits, e dentro desse kit vão 3 livros de cada autor, então são 4 autores, então 12 livros em papel, e vai um tablet com e-books e também com aplicativos voltados para a leitura, todo preparadinho para poder fazer o trabalho dentro das bibliotecas comunitárias. E um dos livros que a gente escolheu da Andréia foi o Não Me Toca Seu Boboca, que é da editora Alitrias, ilustrações da Thaís Linhares. Então, esse livro deu pano para a manga, não foi? O livro... Conta um pouco da trajetória desse livro. Como é que ele chega a ser publicado? E aí a gente vai desenvolver um pouco sobre questões ruins também que aconteceram em relação a esse livro. Sim, é verdade. Bom, o Não Me Toca Seu Boboca começa com uma justa indignação da minha parte. No abrigo, né, na instituição de acolhimento, eu convivi com crianças que tinham passado por violência sexual. Crianças e adolescentes, porque nosso abrigo ele ia de 0 a 18 incompletos e aceitava deficientes, aceitava, enfim, não tinha restrições, porque tem algumas instituições que só acolhem bebês, enfim, a nossa não tinha restrição alguma. E eu olhava para aquelas crianças e eu falava assim, meu Deus, eu queria poder fazer alguma coisa para que isso não acontecesse. E também eu sempre coloco como mãe, eu me enrolei toda para falar sobre isso. Eu tenho 2 filhos, hoje já são jovens adultos, mas foram crianças e eu me enrolei toda. Eu sabia que eu tinha que falar, mas eu me enrolei para falar, porque a gente não quer dizer para os nossos filhos que tem coisas horríveis no mundo. E aí eu tinha aquele incômodo, né? Eu falo que era assim uma dor na alma de pensar como eu poderia fazer para evitar que aquilo acontecesse. Só que na época eu ainda não escrevia literatura. E aí, 2 anos depois, na verdade foi meio concomitante, porque 2007 que eu fui me afastando, 2008 eu me afastei. E em 2010 eu comecei a escrever O Não Me Toca Seu Boboca. Mas aí eu comecei a escrever só com a minha justa indignação, com o que eu sentia. Mas eu não conhecia quase nada da questão. E aí eu escrevi um primeiro texto, mas tive o bom senso, vou chamar de bom senso, vai. Porque foi uma intuição mesmo, né? Eu tive a intuição e o bom senso, aí sim, de enviar o texto para um amigo meu, amicíssimo meu de infância, que é um psicólogo maravilhoso de São Paulo. E
eu mandei, né? Falei, Sé, o que você acha? Você acha que isso presta? Você acha que é possível de publicar? E aí ele me respondeu: olha, eu achei muito bom, mas eu não sou especialista nesse assunto. Mas eu tenho um pessoal que é especialista e que pode te dar um feedback técnico sobre o que você escreveu. E aí ele me colocou em contato com o pessoal da Childhood Brasil, que é uma instituição que existe, foi fundada pela Rainha Silvia, lá da Suécia, né? E eu mandei, então, o texto e eles me deram uma devolutiva, elogiando a iniciativa e falando um monte de coisas e dizendo, olha, mas... E aí veio uma lista de mais, porque eu não sabia nada da questão, de fato, né? Uma das coisas que eu coloquei, por exemplo, é que nossos pais... como é? Tinha um trecho assim, acho que eu estou com rascunho aqui. Ah, sim, ó. Ó o rascunho aqui. Até hoje eu tenho. É, Legal. sim. Cadê a parte dos nossos pais? Ah, tem aqui uma parte que eu falo, nossos pais, não sei o quê. E aí eles me falaram: olha, infelizmente, nossos pais, ouvindo a gritaria, pediram ajuda na delegacia e tal, né? Só que mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro da própria família, sendo que no último relatório do Disque 100, 40% dos casos compilados de 2019 são pai biológico e padrasto. Tem tio, tem avô, tem também primo, tem vizinho, tem mãe, tem mãe. Assim, é uma proporção muito menor, tá? É bom sempre dizer isso. A proporção é bem, sim, muito pequena de mulheres abusadoras, muito grande de homens abusadores. E as vítimas, a maioria são meninas, a minoria são meninos. Contudo, também é importante a gente dizer o seguinte: estima-se que só 10% dos casos são notificados. Ou seja, 10% dos casos chegam às autoridades. Isso é uma estimativa, né? Então, a gente se baseia nessa amostra, ok? Muito bem. Voltando, então, quando a Childhood me manda essa devolutiva, eu entendi que eu precisava entender a questão, que era muito maior para eu escrever esse livro. Ia muito além do que eu sentia, da justa indignação, da vontade de fazer alguma coisa para que isso mudasse. E aí eu comecei a estudar, comecei a me envolver, comecei a frequentar simpósios e seminários do judiciário, comecei a me conectar com psicólogos especialistas e a ler também literatura. Enfim, até que Rosana Montalverne abraçou e eu achei muito assim, sabe, Benita, eu tinha certeza que não podia, esse texto também não podia nascer numa casa editorial que não tivesse alguma sensibilidade para o tema, porque não tem muito tempo que a gente fala sobre isso abertamente, né? Verdade é essa. Tem É pouco verdade. tempo que a gente fala abertamente. E aí a Rosana Montalverne, como ela já tem uma trajetória no judiciário, ela já tinha uma trajetória de literatura dentro das prisões e tudo isso, né? Eu senti que era lá que esse texto tinha que nascer. E, de fato, foi assim, eu sempre faço questão de elogiar a genialidade da Thaís Linhares nas ilustrações e a coragem que a Letria teve para publicar, né? Sim.
É verdade. Eu acho também que foi um ato de coragem e acabou repercutindo de uma maneira super positiva. Esse livro adotado em várias escolas, comprado por vários planos de governos e continua sua trajetória porque é um livro importantíssimo e que tem que chegar mesmo às crianças. Agora também houve um momento muito ruim, né, em relação a esse livro, que era bom a gente lembrar, porque é uma forma também, hoje que a gente está falando do dia do bibliotecário, da questão da biblioteca, a gente também pode falar um pouco da questão dos direitos de autor, e mais do que os direitos de autor, o que foi feito no livro foi uma violência com o texto, né? Conta um É. pouquinho, André, que pode ser que as pessoas não saibam o que aconteceu. Foi uma violência, assim, foi em agosto do ano passado, eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de um dos companheiros do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, né? E ele me manda uma mensagem assim: Andréa, eu recebi um WhatsApp com o teu livro, mas assim, eu achei estranho, porque eu conheço teu livro e ele está meio diferente. Você autorizou isso? Porque eu respondi para a pessoa que me mandou que eu achava que tinha alguma coisa estranha. Aí eu falei, não sei de nada disso. Você tem o arquivo? Ele me mandou o arquivo. Era um PDF, né? Sabe quando a gente salva o PowerPoint em PDF? Uhum. Então, era um PDF com o livro mutilado, inclusive com erro de ortografia, porque foi alguém, aparentemente, o que foi aquilo? Alguém fez uma apresentação, resolveu colocar com suas próprias palavras, ou coisa que o valha, pegando trechos literais e outros não, pegando parte das ilustrações, e fez uma apresentação e começou a viralizar isso. Eu não sei se foi pelo WhatsApp, pelo e-mail, não sei como aconteceu. A mim chegou por WhatsApp e depois chegaram vários relatos de outras pessoas. O mais grave disso tudo, Benita e todo mundo que nos assiste, é que no Não Me Toca Seu Boboca, cada palavra, cada vírgula, cada ilustração, tudo foi muito intencional, muito estudado. Ele demorou quase 8 anos para nascer, gente. Não tem nenhuma vírgula, nenhuma exclamação, não tem nenhuma palavra que não tenha passado pelo crivo de revisões técnicas, sabe, do pessoal do Tribunal de Justiça, que é especializado, né, em depoimento especial de crianças vítimas. Eu tive esse apoio, esse olhar técnico e, ao mesmo tempo, afetuoso de quem trabalha diretamente na ponta, sabe? Porque quem trabalha na ponta é que tem contato diário com essa situação, tem contato diário com vítimas, e sabe o quanto é importante duas coisas, que se antecipar a situação da violência sexual, né? Prevenção, né? Trabalhar prevenção, porque depois que acontece, os desdobramentos são muito cruéis, são assim de dimensões ruins, mas ruins mesmo, né? Então tem números assim muito altos de depressão, de suicídio em vítimas de violência sexual. Enfim, não vou nem trazer essas estatísticas, que não vem ao caso, mas quem quiser pode me procurar, que eu tenho várias estatísticas, ou procurar mesmo na internet, né, dos desdobramentos dessa violência. Mas também acolher aquela criança que foi vitimada, dizer para ela: você não teve culpa. O que esse arquivo não autorizado e ainda por cima mutilado fez? Ele eliminou a parte informativa para a criança, porque o livro ele é litero informativo.
Ele traz uma narrativa da Ritoca contando algo que quase podia ter acontecido de muito ruim, é uma história de quase, como a gente diz, e que não aconteceu porque ela se ligou que ali tinha alguma coisa muito errada. Então, ela conta essa história para as outras crianças. Uhum. E aí, a narrativa literária, ela tem uma inserção que ela diz assim, esta é minha história e conto para todo mundo conhecer. Afinal, com qualquer criança isso pode acontecer, e é com qualquer criança mesmo, porque não tem recorte esse crime. Ele acontece no campo e na cidade, nos lugares mais ricos e nos lugares mais pobres, com meninos e meninas. Então, é bom dizer isso. E aí entra uma parte informativa que a Ritoca conta para as crianças, no que elas têm que se ligar. Inclusive, nós trabalhamos com ilustrações para trazer ludicamente essa informação na voz da criança. Uhum. Ou seja, é uma criança informada informando outras crianças, Uhum. que é muito diferente da voz do adulto quando Uhum. didaticamente Uhum. ensina alguma coisa. Não, a Ritoca, ela conta. Repara nisso, repara naquilo. E ela ainda traz o acolhimento, porque os abusadores eles usam estratégias para envolver aquela criança e silenciar aquela criança. Eles invertem a culpa, dizem que a culpa foi da criança, eles ameaçam dizendo que vão matar o cachorro, que vão matar a mãe. E, gente, a criança não tem noção o que é, na prática, matar o cachorro, matar a mãe. Ela só sabe que ela não quer ficar sem a mãe e não quer ficar sem o cachorro. Então, ela embarca nessa ameaça e ela silencia por causa dessa ameaça. Tudo isso a Ritoca fala aqui. Depois que encerra-se essa parte, que é informativa, retoma-se a parte literária, novamente, a narrativa literária, em que ela diz assim, se te acontecer alguma coisa parecida com o que vivi, saia berrando e contando, pedindo ajuda, faça o que eu fiz. É uma criança contando para outra, né? E aí ela consola a coleguinha, dizendo que criança molestada acaba ficando triste e amuada. Vamos virar esse jogo e dizer não à covardia. Vamos combater o abuso com valentia. Toda criança tem o direito de ser protegida e viver feliz. Essa parte toda, Benita, além do crime do direito autoral que foi violado, essa parte foi suprimida. Ou seja, a parte informativa, o acolhimento à vítima e o reforço do direito da criança. A criança é sujeito de direito, a criança não é objeto. Isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 227 da Constituição Federal. Não é a Andréa que está falando, não. Isso está no livro. E depois vem a parte informativa para os adultos, que é o como denunciar, uma parte estatística falando também por que é importante a gente conhecer esse assunto. Porque se a gente não fala sobre isso, a gente só facilita a vida dos abusadores. É verdade. Engana a criança. É verdade. Tá? É verdade. Então, gente, pelo amor de Deus, se vocês receberem esse arquivo, avisem a pessoa que é ilegal, avisem a pessoa que está cometendo um crime, deletem. E se encontrarem alguma coisa de PDF, denunciem. Se estiver num site, porque é crime, tá, gente? Então, a gente não vai combater um crime praticando outro, né? Verdade. Muito importante. Você falou várias coisas aí. Só um minutinho aqui, ó. Podemos dizer, ó, a Shirley Garrido está dizendo o seguinte: podemos dizer, então, que esse ato foi uma censura que está cada vez mais presente na literatura,
Perfeito, Shirley, exatamente. Uma censura, não sei nem se a pessoa teve esse objetivo da censura, mas com certeza algum objetivo estava por trás desse compartilhamento, e a gente sabe que existem muitas formas de aprisionar o imaginário dos outros e de fazer do outro refém. Que é isso que você falou, Andréia. A criança é feita refém quando ela está sendo abusada, não é? Sim, E você fala gente. totalmente refém. E uma coisa que você falou é super importante, que eu vi essa semana, uma pesquisa que foi feita aqui na Europa sobre essa questão da informação. Então, para saber com quem as crianças se informavam, se era com o pai, com a mãe, não sei o quê, as crianças se informam com outras crianças. Com outras crianças, exatamente. Impressionante isso. Então, o seu livro também é muito interessante trazer por esse caminho. É uma criança falando para outra criança, não é? Sensacional. André, nós temos que falar de outros livros. Precisamos É acabar. verdade, tem Não, pouco vamos lá. tempo. O outro, botaram outra, a Shirley. Fala um pouco do livro Menino que Tinha Medo de Errar. O personagem foi uma Ah, inspiração ou partiu de um exemplo real? Shirley, minha querida, amada Shirley, eu ia falar exatamente desse livro, então você já deu o mote. Vamos lá, Andréia, fala do livro. então, gente, esse aqui é o Pedro, e eu dedico esse livro aos meus filhos e à criança com muito medo de errar, que eu fui até bem pouco tempo atrás. E sempre que eu visito escolas, né? Agora eu estou morrendo de saudade, mas ok, vai passar e eu vou voltar a visitar escolas. As crianças sempre me perguntam: tia, você já teve medo de errar? E aí, como uma das minhas hashtags principais é cultura da empatia, eu devolvo a pergunta para as crianças, para que elas se coloquem no meu lugar. E falo assim, gente, vocês viram lá na minha biografia, que tem no final do livro, vocês viram que eu não nasci no Brasil? Aí eles, é verdade. E aí eu pergunto, porque geralmente são crianças pequenas, 7, 8 anos, né, que leem O Menino que Tinha Medo de Errar, é muito adotado para essa fase da inicial da alfabetização, e as crianças têm muito medo e ficam com muita raiva, às vezes, porque não conseguem fazer uma coisa, se comparam, enfim, o que é muito ruim, né, quando comparam, porque cada ser humano é uma história única, né? Ninguém é igual a ninguém. Claro. E aí eu falo assim: vocês sabem que no país que eu nasci não se fala português? Aí eles, eu falo, é outro idioma que se fala lá, é a mesma língua do Messi, quem é que gosta de futebol? E aí eu vou entrando nesse lugar que eles conhecem muito bem, né? E falo assim: agora pensem, eu cheguei no Brasil, não sabia falar uma palavra de português. Vocês acham que eu tive medo de, assim, de falar besteira, de ser motivo de gozação, igual o Pedro, que ele tem medo, né, que as outras pessoas fiquem zoando dele, né, as outras crianças fiquem zoando. Gente, eu morria de medo de errar. E aí esse, sabe, é dizer para a criança: olha, todo mundo erra mesmo. E às vezes eu coloco mais, eu falo assim, gente, às vezes a gente, quando é criança, a gente olha assim para a professora, para o pai, para a mãe, acha que eles nunca erraram. Vocês acham que eles nasceram sabendo? Imagina, papai, mamãe, professora, todo mundo já não foi neném? Todo mundo já não teve que aprender a andar? Todo mundo já não caiu quando começou a aprender a andar? Todo mundo não errou alguma vez na vida? Porque o mundo adultocêntrico, e aí vem mesmo a questão, aí eu conecto com os outros livros, sabe, Benita? O Uhum. mundo dos adultos, muitas vezes ele é muito cruel com as crianças, porque faz a criança se sentir num lugar de exclusão, né?
a criança tem pouca possibilidade de se expressar, às vezes ela não tem voz nenhuma, não consegue se colocar, né? Tem aquelas falas. Nós somos dessa geração, né? Criança não tem o que querer, criança só fala Exatamente, bobagem, criança sabe exatamente, muito, gente. As crianças claro. sabem muito. É verdade. A voz da criança, é tão bonito você falar disso, porque aí o medo desaparece, né? Quando vem a voz, própria voz da criança, aí ela se sente segura, então ela não vai ter medo. E mesmo que ela erre, ela vai entender que errar, a gente erra o tempo todo, em qualquer idade e em qualquer situação. O erro faz parte da vida, não é? Não é para ser penalizado. Mas a sociedade também que a gente vive tem muito essa cobrança de ser o melhor, tem que ser o melhor, não pode errar, não pode. Isso é muito cruel, entendo perfeitamente. E aí, então, falando desse livro, né, aí eu já puxo para o outro, a escola que eu quero para mim. É um É que livro tem tudo a muito ver, né, amado. nessa sequência aí, não é? Olha só que graça. Então, conta um pouco desse livro. Esse, por exemplo, é um livro seu que eu não conheço, eu nunca li esse livro. Esse livro agora ele está em segunda edição, ele foi reeditado. Originalmente ele tinha outra ilustração e essa é a edição de 2018 com ilustrações lindas da Cris Aladef e tudo que eu não pude colocar na primeira edição, que estava começando a carreira, né? Foi meu segundo livro publicado, então não tive oportunidade de assim de intervir muito, né? Mas essa edição ela é cheia de diversidade, é uma escola de afeto. Esse livro começa assim: a escola que eu quero para mim, olha que coisa mais linda, é toda colorida, com as cores dos sentimentos, dos amores que lhe dão vida. A escola que eu quero para mim tem o perfume das flores, o suave sussurro das folhas e o cheiro doce do jasmim. E a gente traz muita diversidade, a gente traz a criança cadeirante, que é uma das características da minha literatura, todo mundo cabe no mundo, hashtag o mundo é um, sabe? Tem a criança down, tem a criança autista, aqui a criança autista com seus carrinhos, tem até a criança deficiente auditiva, porque aqui, olha só, que amor, que a Cris fez ilustrações lindas. Tá vendo que tem uma criança sinalizando para outra? Estão falando em Libras, Uhum. Olha né? aí, Zé. Olha aí, Zé. Olha a Bom, criança, isso mesmo. Vamos bater palmas para isso. Muito bem. Que criança legal. down, ali embaixo, olhando o globo. É uma criança down. Então, diz assim: na escola que eu quero para mim, não existe perseguição nem implicância, porque isso é falta de elegância e briga é coisa chinfrim. Que delícia! É um convite, sabe, Benita? É um convite. Eu não estou dizendo que é uma provocação esse livro, sabe? É um convite. Qual é a escola que você quer para você? Sabe, a escola é um lugar cheio de violência ou a escola é um lugar onde tem que ter o afeto como matéria-prima primordial para as relações, o cuidado, sabe? Eu vou trazer porque eu acho que muito do que eu falo na minha literatura, Benita, tem cuidado no DNA. E o cuidado. Hoje teve um evento maravilhoso que eu pude acompanhar um pedaço, né? E até fiquei muito emocionada, porque nos vídeos que fizeram das crianças, uma das crianças leu um trechinho de um dos meus livros. Olha, isso foi um seminário do Ministério Público daqui do Estado do Rio, promovendo a convivência familiar para a primeira infância do Estado do Rio de Janeiro. É a coisa mais linda, porque o doutor Sávio Bittencourt, que é um promotor de justiça, e ele dá aula numa pós-graduação em criança, adolescente
Criança, Adolescência e Família, é o Instituto do Ministério Público, né? Ele diz que o cuidado é o corpo de delito do afeto. O que é corpo do delito? É uma evidência materializada, né? Corpo do delito é quando você tem uma evidência material de um crime, né? Então ele diz que o cuidado é a materialização do afeto, a materialização do amor. Você pode falar, eu te amo, eu te amo. Se você não cuida, aquilo são palavras que com o vento se vão. O cuidado é a expressão prática e materializada do amor. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. E outra coisa linda, Benita, teve uma fala de um professor de psicologia evolutiva de Sevilha, da Universidade de Sevilha, na Espanha, professor de psicologia evolutiva e educação. Eu peguei a colinha porque eu não consigo decorar essas coisas, não, tá? E ele colocou na fala dele 7 estratégias para reparação de vínculos emocionais deteriorados ou gravemente perturbados. A terceira estratégia era fomentar alfabetização emocional por meio de muita conversa e contação de histórias. A nossa área. Porque isso ajuda a identificar e nomear as emoções das personagens. No compartilhamento dessas histórias, a criança consegue nomear o que ela está sentindo. A alfabetização emocional que cura, reparação de vínculos emocionais deteriorados. Eu quase chorei ouvindo esse homem falar, além dele ser um espetáculo maravilhoso de afeto, sabe? Então, é isso, sabe, Benita? É trazer assim, o que é que você quer para a tua vida? O que você pode fazer para a tua vida, sabe? Qual é a escolha? Dar escolha para a criança. A gente precisa levar essas provocações desde a primeira infância para a criança escolher, não ser manobrada, não ser um objeto. É verdade. E por último, né, que a gente está estourada no horário, eu acho que Tá tranquilo. Então, aí eu ia falar do Cafofo no Remelê. Eu acho maravilhoso o título desse livro. Acho uma delícia. E eu acho que esse livro deve ser uma festa em família, né? Total. Total. Esse livro tem uma história engraçadíssima, porque ele começou a ser escrito por mim e pelo Marcelo em Caraíva, na Bahia. Marcelo é o companheiro de Andréia. Isso, pai afetivo do Tiago, né? Tiago tinha 11 anos e foram as primeiras férias que eu me separei dele, né? Que eu tinha me divorciado e foram as primeiras férias que eu fiquei longe dele, que eu tirei 15 dias sem ele. E quando a gente voltou, a gente estava em Caraíva e tinha um forró do ouriço. E aí a gente olhou para aquele forró do ouriço, uma fila quilométrica para entrar no forró do ouriço, e a gente falou assim, essa fila quilométrica, como será que é em maio, hein? Que era janeiro. Janeiro tinha fila quilométrica, mas em maio, em junho, será que tem alguém para dançar no forró do ouriço? Aí, do nada, a gente começou, vai ver que é o Saci Pererê que vem aqui dançar. Não, é a Mula Sem Cabeça. Não, é a Yara. A Yara vem dançar aqui. Gente, a gente escreveu esse texto. Quando voltou para Teresópolis, almoçou, pegou o Tiago de volta. No almoço, a gente mostrou para ele. Tiago ama lendas e folclore desde micro, assim, desde super pequenininho. Aí eu falei, eu achei legal, mas falta um monte de personagem aqui. Falta um monte de personagem. Tipo quem? Aí os personagens mais estranhos, que são aqueles que a gente quase não fala, né? É Corpo Seco, é Matinta Pereira,
quem mais que ele colocou? Mapinguari. Esses foi Tiago que trouxe aos 11 anos de idade. Escreveu conosco. É uma festa. E aí você pergunta assim, gente, olha só que legal. E o ilustrador foi genial, o Júlio Carvalho, um artista maravilhoso. Ele começa lindo. a narrativa com este convite. Vamos entrar no Cafofo? E são pessoas, né? Nesse Cafofo, todo mundo pode dançar. É de Inhô Lobato, Inhô Cascudo. Aqui, ó, chegue-se agora e se esbalde, aqui é lugar de cabra sortudo. Todo mundo pode entrar. A moça, a mulher de branco. Aí tem a loura do banheiro. Loura do banheiro, mulher de branco. E daí a pouco aparece quem? Aparece a Yara, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa. Tem comidas típicas, tem machixe, shot, forró, sabe? É brasilidade, né? Essa coisa de Brasil. E também, ao mesmo tempo, todo mundo pode entrar. Ao mesmo tempo, né? Numa leitura mais aprofundada, é o que a gente está dizendo. O Brasil é lindo, cabe todo mundo no Brasil, cabe todo mundo nesse Cafofo, né? E a gente Perfeito, Andréia. Perfeito. Quanta informação importante está dizendo acho que é Elísia Fênix. Que maravilha, adoro lendas. Então, aproveitem para quem quiser, né, adquirir, os livros estão todos aí à venda, busquem aí nas livrarias virtuais e presenciais também. Andréia, minha querida, precisamos de mais Andréas, é isso mesmo, concordo. E, além de tudo, ela é uma delícia, ela é essa animação toda. Foi uma tarde, noite animada, já era noite, né? Uma noite animada de conversa. Andréia, minha querida, quero te agradecer muito em nome de toda a equipe da Caravana. Foi uma delícia conversar com você. O tempo passou rapidamente, mas o recado foi dado e espero que a gente se encontre breve aí por Teresópolis, ou você aqui por Portugal, enfim, que a gente se encontre em algum momento. E quero agradecer também ao José Bezerra, nosso tradutor, e quero agradecer também, isso aí, Zé, valeu. E quero também agradecer a Luciana Costa, que está sempre aí com a gente. Obrigada, minha querida Andréia. Obrigada a você, Benita, por esse convite maravilhoso. Obrigada, Lei Aldir Blanc, que, nossa, tem feito tanta coisa boa, Brasil afora, aqui em Teresópolis também. Eu também tive um projeto aprovado na nossa Lei Aldir Blanc municipal. E, olha, que sempre tenhamos Aldir Blancs para fazer o que a arte, só a arte é capaz de fazer, né? Que tem nos salvado todos os dias neste momento pandêmico. É a arte que tem nos salvado, a arte e a ciência. Palmas para a arte e para a ciência, para todos os bibliotecários, as bibliotecárias. Obrigada por vocês existirem. Parabéns! E para sua mãe também. Para a mamãe, que é maravilhosa. Mãe. Feliz aniversário. Obrigada, Benita. Gente. Muito obrigada. Beijos. Beijos.